Um santo e abençoado dia a todos do canal, sob a intercessão de São Sigismundo, rei e Marte, o santo do dia 1º de maio. Vamos conhecer a história e a oração? Sigismundo, filho de Gundebaldo, rei da Borgonha, abjurou publicamente a heresia de Airo e congregou-se à Igreja Católica pelo ano de 513. Sigerico, seu filho e neto de Gundebaldo, imitou em breve este exemplo. E Santo Ávito de Viena fez ao povo uma homilia a propósito disto. O único fragmento que nos resta diz-nos que uma princesa, filha de Sigismundo, havia sido reconciliada com a igreja no dia precedente. Foi aparentemente ela que se casou com Thierry, rei da Austrásia. Uma vez abjurada a heresia, Sigismundo empreendeu viagem a Roma para reverenciar as tumbas dos santos apóstolos e render homenagem ao chefe visível da igreja, a qual tivera a felicidade de congregar-se. O Papa Símaco recebeu o príncipe com honras condizentes à alegria que lhe proporcionava esta conversão. Presenteou com diversas relíquias e, falando-lhe com a bondade e autoridade de pai, deu-lhe salutares conselhos, que não foram menos bem recebidos do que os presentes. Sigismundo, uma vez regressado, testemunhou o reconhecimento numa carta ao Papa, que foi ditada por Santo Ávito e levada pelo diácono Juliano. Nela chama Símaco de prelado da Igreja Universal. Atribui a sua conversão às preces desse santo pontífice. Agradece-lhe os conselhos paternais que lhe havia dado de viva voz. Ele solicita o envio das relíquias de São Pedro, porque não havia podido recusar às diversas igrejas uma grande parte daquelas que trouxera de Roma. Conquanto Gundebaldo permanecesse na heresia, não parecia desaprovar a conversão de seu filho. Pelo menos ela não impediu de associá-lo ao reino durante a vida. Sigismundo tinha corte em Gênova. Sua primeira preocupação foi purificar a cidade, infestada não somente pelos arianos, mas ainda por outros heréticos e cismáticos, como depreendemos de uma carta de Santo Ávito. Santo Máximo, bispo de Gênova, animou e susteve o zelo deste príncipe. Aconselhou-o a reconstruir e ampliar o mosteiro de Agaúne, em honra dos santos mártires da legião tebana. Falecida a primeira mulher de Sigismundo, este contraiu segundas núpcias com uma mulher que não parecia haver tido um nascimento semelhante. A desinteligência não tardou em manifestar-se entre genro e sogra. Num dia de festa, Sigerico, reconhecendo na madrasta as vestes de sua mãe, disse-lhe com rancor: "Não sois digna de trajar as vestes de Vossa Senhora, vale dizer de minha mãe." A madrasta sentiu-se ultrajada pela censura. Com o objetivo de vingar-se, envidou tudo o que estava a seu alcance para fazer crer ao marido que o filho, contando com o apoio do avô Teodorico, conspirava contra a coroa e sua vida. Sigismundo, demasiadamente crédulo, deu ordens de estrangular o filho, depois de havê-lo feito embriagar durante um banquete. Apenas a ordem havia sido executada, o pai arrependeu-se e lançou-se sobre o cadáver do filho, vertendo lágrimas amargas. Um ancião da corte lhe disse: "Não é sobre vosso filho que deveis chorar. Sua inocência é notória. É sobre vós mesmos que cometestes o mais cruel infanticídio." Sigismundo seguiu o conselho, retirou-se ao mosteiro de Agaúne para expiar o pecado com lágrimas e jejuns na santa solidão. Prostrado diante das tumbas dos santos mártires da legião tebana, rogou insistentemente a Deus que não o fulminasse com a morte em punição de seu crime, mas que lhe fizesse carregar o seu castigo nesta vida, de preferência na outra. Em breve pareceu que suas preces haviam sido atendidas. Os filhos de Clovis, rei da França,
marcharam contra Sigismundo, que foi inteiramente batido. Na fuga, refugiou-se numa montanha onde viveu algum tempo foragido, adorando a mão que o feria. Sabendo que os francos se haviam instalado como senhores na Borgonha e que o faziam procurar por toda parte, cortou os cabelos e tomou o hábito de monge. Pretendia retirar-se ao mosteiro de Agaúne, mas, para que nada faltasse que pudesse tornar-lhe a desgraça mais sensível, foi traído por súditos entregues a Clodomir, que o enviou prisioneiro a Orleans, com a esposa e 2 jovens, Gisclades e Gundebaldo. Logo após a retirada dos filhos de Clovis, Godemar, irmão de Sigismundo, reuniu os remanescentes do exército borgonês, retomou sem dificuldade a Borgonha. A esta notícia, Clodomiro dispôs-se a marchar para a reconquista. E em transporte de cólera, formulou o propósito de fazer morrer Sigismundo, sua mulher e os 2 príncipes, seus filhos, antes de deixar Orleans. Um santo Ávito, então abade de Mice, após Santo Máximo, sabendo da cruel resolução do rei, procurou-o e lhe disse: se em atenção a Deus desistirdes do vosso propósito e não levardes à morte estas pessoas, Deus estará convosco e vos concederá a vitória. Mas, se o fizerdes morrer, sereis entregue a vossos inimigos e perecereis por suas mãos. Acontecerá convosco, vossa esposa e vossos filhos, o mesmo que fizerdes a Sigismundo, sua esposa e filhos. Clodomiro desprezou o conselho e respondeu que era uma idiotice deixar inimigos atrás de si para ir combater outros, de modo a ficar entre a santa sanha de ambos. O meio mais seguro de vencer era suprimir primeiramente um para esmagar o outro mais facilmente. Pouco depois fez morrer Sigismundo, sua esposa e seus 2 filhos. A execução verificou-se em Columelle, no ano de 524, nas fronteiras de Orleans e Beauce. E os corpos foram lançados no poço, que foi denominado Poço de São Sigismundo e, por analogia, São Simundo. A vida penitente que levou este príncipe após seu pecado, a fé com que ousou orar a Deus e a submissão com que aceitou para expiá-lo as mais humilhantes tribulações e, sobretudo, a morte injusta que sofreu, propiciaram-lhe as honras de Marte na igreja, segundo um costume assaz comum destes tempos recuados, de conceder tal distinção às pessoas virtuosas que sofreram morte injusta. Havia 3 anos que seu corpo, o de sua esposa e de seus filhos estavam no poço onde haviam sido lançados, quando o abade de Agaúne solicitou a um senhor borgonês que os pedisse ao príncipe Teodoberto, filho do rei Thierry. Obteve-os e foram conduzidos com cânticos e salmos de Orleans até Agaúne, onde foram enterrados na igreja de São João Evangelista. Os milagres que Deus operou na sepultura de São Sigismundo tornaram-no dia a dia mais célebre. A igreja estabeleceu a festa deste santo rei no dia 1º de maio. São Sigismundo, rogai por nós. Amém. Oremos. Oração a São Sigismundo. Oremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai Todo-Poderoso, que concedeste com o arrependimento de São Sigismundo de Borgonha a alcançar a graça da santidade, pedimos que por sua intercessão possamos alcançar a mesma graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.